Bem, pessoal, vamos de DOT, o gás da rede Polkadot, não, do ecossistema Polkadot. Tem muita gente me perguntando se essas parachains atuais que venceram os leilões, como a Mombinha, se elas não vencerem os leilões que vão ocorrer daqui a 2 anos, né, de 2024, 2025, elas vão deixar de existir. Não vão deixar de existir. Se elas eventualmente não vencerem leilões no futuro, serão para threads. Eu acredito que o próprio sistema vai consolidar projetos que exigem a condição de uma blockchain fragmentada dentro da cadeia, né? Uma blockchain como uma parachain, uma blockchain autônoma, que na verdade é uma cadeia fragmentada controlada por uma monocadeia, e projetos que basicamente exigem leitura do sistema que vão se consolidar como parathreads. Como existe um limite no número de parachains, que pode ser alterado também, mas eu acho que está em 100 ou 150 parachains, é muito provável que no futuro, com a demanda e a expansão da Web3, muitos projetos que só exigem leitura do sistema ou mero swap de tokens vai se consolidar como parathreads, que vai exigir um bloqueio bem menor de DOT. Por isso que eu falo para vocês que DOT abaixo de $20, quando a Web3 explodir e ecossistemas como esse serão a base dessa nova internet descentralizada e que vão exigir um gás brutal, até para bloqueio e uso de uma parathread, por exemplo, vai ser exigido uma determinada quantidade de DOT, não se compara ao exigível para se vencer um leilão de parachain, um auction, mas o fato é que no futuro a demanda vai ser exponencialmente maior e muitos projetos que não exijam tanto da rede, que não exijam uma blockchain autônoma fragmentada dentro de uma cadeia, de uma monocadeia que controla cadeias fragmentadas, eles vão se consolidar como parathreads. E projetos que exijam uma blockchain autônoma, como a Mombinha, por exemplo, vão se consolidar como parachains. E para isso vão ter que vencer os leilões de parachains no futuro. Mas vai ter espaço para todo mundo, mesmo aqueles que não consigam vencer o leilão, só vão ter que depositar DOT o suficiente e relativo ao uso do gás respectivo. Se o projeto exige muito da rede, obviamente vai exigir mais DOT depositada. Se exige pouco da rede, vai exigir menos DOT depositada. Com a expansão exponencial da Web3, Polkadot vai valer mais que gasolina, vamos colocar assim. Mas enfim, a gente agora está enfrentando a resistência imposta pela mediana do canal de Keltner, mas já a gente vai vencer e buscar a nuvem aqui, que pode também significar uma nova resistência, para depois a gente visitar aqui a linha superior. Numa movimentação parecida com essa, em que a gente rompeu, foi buscar, acabou cedendo, e aí formamos uma nova subfigura triangular, rompeu, não conseguiu superar a mediana do canal de Keltner, que sempre exerce a função de uma resistência. Aqui também foi de novo uma resistência, mas em algum dado momento rompeu e foi buscar a linha superior da nuvem. É algo parecido que deve se desdobrar aqui na esteira da própria acumulação da BTC. Hoje o mercado ficou um pouco volátil, mas a BTC segue acumulando e escalando devagarinho. Agora a Bitcoin é 31.999, 32 mil basicamente. Algumas altcoins começam a colocar as manguinhas de fora. Agora a Kusama subindo quase 5%, a 81,5%. A Polkadot está ali cedendo um pouco, mas eu tenho para mim que abaixo de $20 a Polkadot ainda é nível de doação. Gente, assim que a BTC conseguir romper aquela aresta superior na faixa de 37, 38 mil, vocês podem esperar um pump espasmódico da Polkadot. Nesse retorno da BTC em direção a 69 mil, que é o all-time high dela, muitas altcoins como Polkadot, Kusama, vão se multiplicar no mínimo por 3 ou por 4, algumas por 10. Eu acredito que Kusama, por exemplo, tem condição de se multiplicar por 10. A Polkadot, como ela já goza de um market cap relativamente alto, vamos ver aqui o market cap da DOT, pode se multiplicar facilmente por 3. Tem um market cap de 10 bi, então é uma altcoin que facilmente pode se multiplicar por 3, talvez até por 5. Tá bom, pessoal? Fica esse registro
da Polkadot, que está numa movimentação muito interessante. Se a BTC romper os 38 mil, 36, 38 mil e avançar em direção a sua onda ao final da sua onda 1, iniciar a onda 2, lá em 52, é bem provável que a Polkadot sofra um pump espasmódico e essa altcoin tem condições de se multiplicar por 3 ou por 5 muito antes do que muita gente imagina, porque a pressão compradora vai ser brutal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.